Graças a Deus, irmãos. Hoje, com muita satisfação, eu venho apresentar para vocês um tema cabeça, um tema inteligente, algo que vai fazer você fritar os miolos, mas por outro lado, eu tenho plena certeza no meu coração, vai despertar em você um profundo interesse em conhecer mais a Palavra de Deus, em se aproximar mais do Criador e estar devidamente preparado para a volta de Jesus, o Cristo. Então, o tema de hoje vai estar fundamentado no livro de Isaías, profeta Isaías, um dos profetas maiores, Isaías capítulo 21, versículo 11. O peso do mar, gritam-me de Seir, guarda o que houve na noite, guarda o que houve na noite. E disse o guarda, vem amanhã, e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Na verdade, você está no meio da noite, você está relaxado, mas alguém quebra o silêncio da noite e grita, talvez um grito de desespero, um grito de alerta. Quem está gritando? Por que está gritando? E talvez a questão mais perturbadora, a que horas está gritando? Nós vamos falar sobre esse tema hoje, prestem muita atenção, te prepara para fritar os miolos, mas também para que seja descortinado diante de você segredos que estão contidos na palavra. A palavra de Deus é como se fosse um grande quebra-cabeças, está para nós ali. E aquele que é sábio vai decifrar essa mensagem, e uma vez decifrando essa mensagem, nós vamos usufruir de um privilégio especial de estarmos devidamente preparados para coisas que estão prestes a acontecer. Então vai trazer edificação para a tua vida, te prepara, tá bom? Antes disso, eu não posso deixar de agradecer, tivemos um seminário ontem na base, e Deus fez todo um rebuliço, quase que o seminário foi cancelado, em função de uma tentativa de sabotagem. Eu não sei se com dolo ou não, né? Eu não posso julgar, não cabe a mim esse julgamento, cabe a Deus, mas nós recebemos muitas pessoas interessadas em participar dos seminários na base, e é comum que às vezes caravanas também se inscrevam. Eu recebi 3 solicitações de caravanas, e só essas 3 praticamente ocuparam todas as vagas. Então, de repente, de última hora, a caravana cancelou, olha, não vamos ir, o ônibus quebrou, o outro, uma pessoa do grupo ficou doente, então isso desmotivou o grupo, nós também não vamos. Uma outra, nós vamos no outro curso, vamos no de cura. Então, de repente, de 94 inscritos, eu passei a ter um grupo pequeno, 20 e poucas pessoas, sendo que dessas 28 eram bolsistas, né? Pessoas que não têm condição de pagar. É minha forma de poder abençoar, de poder ajudar, então a gente dá o curso gratuitamente. E de repente, então, não teria o número de pessoas o suficiente para honrar os compromissos, os custos, né, que o seminário gera, porque nós somos um flat, o flat é alugado, né, não é de graça, não é brinde, né, tem estacionamento, tem pedágio, tem gasolina, tem água, tem café, tem bolacha, ou seja, tem um custo, tem o nosso almoço na base, existe um custo ali para poder oferecer um seminário de qualidade, né. E aí coloquei diante de Deus, e agora o que eu faço? Deus falou, fica tranquilo, eu vou providenciar as coisas, eu cuidarei de todas as coisas. Nós demos um passo de fé, não cancelamos o seminário, a minha vontade humana, né? E agora, o que eu faço? Eu não tenho de onde tirar, mas Deus trouxe muita paz, muita tranquilidade, agradeço a sua oração, agradeço as suas preces, e depois sensibilizou o coração da pessoa que fez isso. Que o rapaz que fez me escreveu pedindo perdão. Falou, olha, eu fiz por brincadeira, né? Eu não sei se essa brincadeira tinha o dolo, tinha a maldade de prejudicar, não sei se ele dimensionou isso ou não, mas o fato é que quando ele leu na fanpage que ele tinha nos prejudicado, ele pediu perdão e falou que nunca mais vai fazer. Em função disso, então, caravanas, né, para a gente agir de uma maneira prudente, a gente vai pedir então o pagamento antecipado só para caravanas, tá bom? Quem for fazer a inscrição individual, continua pagando no dia normalmente. Quero agradecer a galera que me deu alguns presentinhos ontem, gente, é um grande privilégio. Sabe, alguns momentos da minha vida, às vezes eu me senti meio como Elias. Não que eu esteja me comparando a Elias, tá? Eu não chego nem na poeira dos pés de Elias. Mas Elias, no momento, ele se sentiu sozinho. E aí, só sobrou eu. E Deus falou, não, Elias, olha, tem mais 7.000 que não se curvaram a Baal. E eu tenho muita satisfação em perceber que ao meu redor há muitas pessoas, não 7.000, mas talvez 70.000, talvez 7 milhões, quem sabe, né, de pessoas que não têm se curvado ao Baal do nosso século, pessoas que têm buscado a seriedade, buscado a santidade, buscado aprendizado na base. E eu quero agradecer o carinho, o apoio de vocês, as suas intercessões, as suas preces, as palavras de amor que chegam até nós pelos e-mails, as ofertas voluntárias. Olha, querido, que Deus somente lhe recompense segundo as suas promessas, abençoe tremendamente a sua vida. Quero agradecer a Miriam,
ela me mandou uma cartinha para mim e me deu essa blusa que eu já estou vestindo, né? Missionário ganhou, já está usando. Então a Miriam me deu essa blusa, muito obrigado, querido, eu gostei muito, serviu bem, tá? O Daniel tá meio gordinho, então olha, tá ótimo, tá no tamanho. Ganhei também uma irmã, uma ovelhinha minha, muito carinhosa, me deu um relógio de presente, olha que legal, já vou começar a estrear logo em breve, né, nos próximos seminários, no meu dia a dia aí, muito obrigado pelo carinho, viu? Olha só o que me deram também. O Daniel está de dieta, né? Mas eu não resisto, né? Muito obrigado pelo chocolate. Chocolate é bênção, né? Se quiser partilhar do chocolate nessa trincheira, é bênção. Chocolate é munição pra gente. Agradecer a Maria que me deu, né, chocolate também e me deu de presente um tablet muito legal. Obrigado, Maria, de coração, minha ovelhinha querida. Vocês são sempre muito bem-vindos aos nossos seminários e todas as minhas ovelhas. Eu amo profundamente vocês, oro por vocês, intercedo por vocês. E se alguma de vocês tiver qualquer dificuldade, né, sinalizem que a gente está aqui para somar, está aqui para servir, né, as portas da base estão sempre abertas para vocês, viu? Quero agradecer também ao Iago. Iago veio do Rio de Janeiro e veio como bolsista, mas olha só, me sensibiliza a isso, que o rapaz estava sem grana até para pagar a inscrição, a gente ofertou isso para ele. Ele me trouxe um livro, eu gosto muito de ler, olha, um livro legal e mais 2 CDs aqui também, que eu vou ouvir hoje mesmo. Recebi bastante coisa, ó. Galera que veio de Botucatu, me deu aqui galera que veio de Botucatu, me trouxe um livrinho, trouxe mais livros também, trouxe chocolate, ganhei esse livro também, este livro aqui, esse daqui muito especial do meu grande amigo, meu parceiro de trincheiro Wilson, livraço, hein, galera? Esse livro é muito bom, comecei a ler, cabeça inteligente, né? Então agradeço a vocês por isso. Ganhei aqui também um monte de chocolates, uma sacola de chocolates. Tinha também bis aqui no meio, já não lembro mais quem que deu, mas o bis já foi, tá? Desintegrou, né? Então foi a Viviane, obrigado Viviane pelo seu carinho. Ganhei essa almofadinha, né, do Esmilinguido, muito legal. Obrigado pelo carinho de vocês. E outros chocolatinhos eu ganhei também, mas não estão mais aqui para dar testemunho, já foram arrebatados, né? Então, obrigado pelo carinho, realmente é uma laura, um grande privilégio para mim poder olhar e saber que eu estou ladeado de valentes, de pessoas que realmente buscam estar no centro da vontade de Deus, dar o melhor para Ele, né? Então, vamos ao nosso tema de hoje. Então, vamos ao nosso tema. Analisa com calma aqui comigo. Vamos começar com 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João 2, 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então João está nos sinalizando uma coisa, estamos na última hora. Fica atento, estamos na última hora. Na última hora do quê? A que ele está se referindo? Vamos pegar um outro texto, Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Paulo então agora está nos falando e vai corroborar para a mesma formação de ideia. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos o sono. E isso digo, conhecendo o tempo, você precisa conhecer o tempo, compreender o calendário de Deus. Conhecendo o tempo, é a hora de despertarmos o sono. Como é que você desperta? Em que momento você desperta? Desperta na hora que você está dormindo. Talvez esse despertar ocorra no meio da madrugada. Né? Será que aquele grito que ecoa no meio da madrugada não é um sinal para que você desperte, para que você acorde, para que você se prepare para algo que vai acontecer no alvorecer do dia? Vamos analisar aqui, né? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então Paulo está dizendo, desperta, você que está dormindo, porque a nossa salvação está chegando, está prestes para acontecer algo, alguma coisa está prestes a acontecer, né? Vamos ver outro texto, Lucas capítulo 8, versículo 10, Lucas capítulo 8, versículo 10, Jesus agora falando, e ele disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vós, a você e a mim. Aqueles que têm o Espírito Santo é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Que mistérios são esses, né? Mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, ouvindo,
não entendo. Então por isso Jesus, ele falava às multidões em parábolas, mas aqueles que ele escolheu para ensinar, aqui é a diferença, tá? O mestre escolhe o discípulo. Algumas pessoas às vezes falam para Daniel, eu quero caminhar com você, mas Deus tem que falar comigo, Deus vai falar comigo, se Deus falar comigo, eu vou te chamar, vamos caminhar. Então é claro, quem está perto, tem que estar perto ali de Jesus, né, eles aprendiam mais coisas. Quando eles absorveram esse conhecimento, eles transportaram essa ideia nos telhados. Não era isso que Jesus dizia? O que eu falo para você ao pé do ouvido, você anunciará nos telhados. O povo, eu falo em parábolas, para que eles não entendam tudo, eles estão no leite. Então tem que tomar um certo cuidado aqui, essa mensagem também precisa ser meio cifrada, porque eu não quero escandalizar aqueles que estão no leite, mas eu quero trazer alimento para aqueles que já têm maturidade de receber algo sólido, algo de carne. Então, Deus trouxe para nós a capacitação pelo Espírito Santo de conhecer, de desvendar os mistérios do reino. Que mistérios são esses? O que isso tem a ver com a última hora? O que isso tem a ver com o nosso despertar? Por que alguém grita, talvez no meio da noite, para trazer um despertamento para nos dizer, está chegando um tempo? E que tempo é esse, né? Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos seus servos e aos profetas. Então tudo que Deus vai fazer, primeiro Ele revela aos seus servos e aos profetas. Eu sou servo, você é servo. Servo é aquele que serve a Deus. Então Deus, Ele revela os seus segredos, os seus mistérios. O que Ele vai fazer, Ele já está nos revelando. Basta que você esteja com os ouvidos preparados para ouvir a voz de Deus, né? Daniel, capítulo 12, versículo 10. Daniel, capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados, esbranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Os ímpios não vão entender essa mensagem, mas os sábios entenderão. Os sábios entenderão os mistérios que Deus está revelando. Os sábios vão compreender o significado da última hora. Os sábios vão despertar e vão ouvir esse grito no meio da madrugada e vão anunciar aos demais, né? Vão tocar a trombeta para que a igreja desperte, para que a igreja acorde e se prepare para algo que está para acontecer. Vamos ver mais uma outra coisa? Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Quem guardar o mandamento, ou seja, quem estiver atento à palavra de Deus, quem conhecer as vertentes da palavra de Deus, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Então Deus, Ele revela tudo o que Ele vai fazer aos seus servos antes de ser executado. E quem guardar esses mandamentos, quem estiver atento a ouvir essa voz de Deus, através das suas escrituras sagradas, através dos profetas, através dos servos verdadeiros, através dos verdadeiros discípulos de Cristo, que seguem a Cristo, são espelhos de Cristo, não sobrevirá nenhum mal, prestem atenção. E o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. O coração do sábio discernirá, vai perceber o tempo e o juízo. Quando vai ser o juízo de Deus? Qual é o tempo que o juízo de Deus vai se manifestar? Na última hora? Por isso que Deus está dizendo, desperta, porque já é chegado a última hora. Por isso que Jesus está nos ensinando e nos revelando os segredos e os mistérios do reino de Deus. Por isso que Deus está falando aos sábios, revelando aquilo que Ele vai fazer antes que aconteça para te preparar. Ou seja, está vindo uma tempestade. Mas eu não posso mudar essa tempestade. Não vou mudar porque Deus já determinou que vai acontecer. Apocalipse vai acontecer. Mas Ele nos dá elementos para nos preparar para essa tempestade. Como é que nós devemos estar preparados para essa tempestade? Segura aí, vamos devagarinho. Vamos lá. Isaías novamente, o profeta Isaías, no capítulo 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade que eu sou Deus. Desde a antiguidade eu sou Deus. Desde a antiguidade Deus estabelece o seu controle sobre tudo que há na terra e acima da terra, e embaixo da terra. Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. E não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anunciam o fim desde o princípio. Preste atenção nessa palavra. Eu anuncio o fim desde o
princípio. Ou seja, em Gênesis já existem elementos para nós compreendermos o fim. Deus está revelando os seus mistérios aos profetas, aos sábios, para que eles atentos estejam à voz de Deus, não lhes sobrevenha nenhum mal. É o que nós estamos explicando através da palavra. Eu anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, desde a antiguidade. Guardou bem isso? Isso é importante para nós. Daniel capítulo 7, versículo 25. Vamos discernir esse tempo? O sábio discerne o tempo e o juízo, não é isso? Que nós já vimos antes. Então, qual é esse tempo? De que tempo Deus está falando? Que horas são no calendário de Deus? Em que momento nós estamos no kairós de Deus, da história? Daniel capítulo 7, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Está falando aqui do anticristo. Contra o Altíssimo, ou seja, contra Cristo. Ele é o anticristo, né? E destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. Vai haver uma inversão de valores aqui. Nós estamos muito próximos dessas coisas acontecerem. No seminário de escatologia, o seminário presencial, eu tenho mais liberdade de falar, porque eu sinto ali a plateia, eu sinto o povo ali, então Deus me dá discernimento para falar um pouco mais ou menos, né? Mesmo porque se houver alguma dúvida, o pessoal levanta a mão e pergunta ali. Aqui você não tem como fazer isso, então eu tenho que tomar mais cautela, eu tenho que cifrar aqui para que o sábio entenda, para aquele que busca a verdade, encontre a verdade, para aquele que está com os ouvidos atentos, ouça a voz de Deus. Então, olha aqui, então ele vai proferir, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E esses serão entregues na sua mão. Por quanto tempo eles serão entregues na mão do anticristo? Durante quanto tempo o anticristo literalmente vai tocar o terror na terra? Que aí o bicho vai pegar por um tempo e tempos e metade de um tempo. O que quer dizer esse tempo? Qual é a medida de tempo? Um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso aqui está alicerçado no calendário persa, onde o tempo significa um ano. Tempos no plural, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. 3 anos e meio. Isso aqui vai corroborar para aquelas 7 semanas de Daniel que nós vamos trazer para a nossa realidade. São 7 anos de tribulação, dividido em 2 etapas. A tribulação, depois a grande tribulação. Na grande tribulação, nesses 3 anos e meio, né, um tempo e tempos e metade de um tempo, que corresponde a 3 anos e meio, é que o anticristo literalmente vai tocar o terror na terra. Antes disso, claro, já começam as perseguições de maneira mais gradual. Eu acredito no mídio ou no mesotribulacionismo. A igreja vai ter que passar por um período dessa tribulação, para esse joio ser queimado, para essa palha ser queimada, para que esse fogo seja derramado e purifique a sua noiva, e aí sim a noiva santa, restaurada, liberta, possa ser arrebatada e levada aos céus por Jesus, né? E aí sim, aí depois o anticristo começa a tocar o terror, por um tempo e tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, né? Mas Deus disse que já revelou essas coisas desde a antiguidade, não é? Será então que existe alguma correlação entre o final e o começo? Vamos ver aqui. Vamos ver alguns números que são, no mínimo, interessantes. Apocalipse capítulo 7, versículo 3. E dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados de todas as tribos de Israel. 144 mil que Deus, na sua onisciência, já estabeleceu, descendentes de judeus, que vão ficar na terra e vão pregar aos judeus. Os judeus são um povo escolhido de Deus. Jesus já falou, é o meu povo escolhido, né? Então Deus ele continua amando os judeus e tem um plano de salvação para os judeus. Tanto é que já designou 144 mil para pregarem aos judeus, para que eles possam compreender a mensagem da salvação vinda de alguém do seu próprio povo, né? 144 mil, guardou esse número? Vamos ver o que mais tem aqui para frente. Vamos um pouco adiante. Apocalipse capítulo 10, né? Capítulo 11, versículo 3.
E dareis poder às duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestida de saco. 1260 dias. Isso daqui equivale a quanto tempo? A 3 anos e meio. Não, Daniel, não equivale. Faz a conta, 365, você pegar vezes 3 anos e meio, não vai dar 1260 dias, vai dar mais. 1260 parece que é um número menor aqui. Será que Deus se enganou? Não, Deus não se engana. 1260 dias, né? E essas serão as 12 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus na terra. Aqui, né, inferências, conjecturas, que são pessoas com a mesma unção e a mesma autoridade de Moisés e Elias, ou Moisés e Enoque, ou Elias e Enoque, né, que vão estar proclamando uma autoridade tremenda na terra, sinais inequívocos do seu poder, sinais poderosos do seu poder para anunciar, né, o arrependimento sobre a terra. Capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Algumas interpretações teológicas dizem que a mulher tinha fugido no deserto, um lugar preparado por Deus. Ou seja, a mulher aqui, algumas interpretações teológicas, representa a igreja. A igreja que está na grande tribulação, essa igreja que está na grande tribulação, que se converteu durante a tribulação, Deus, na sua onisciência, protege. Está num local guardada por Deus, protegida por Deus, mesmo no deserto, mesmo no local de batalhas, de deserto estão as serpentes, os escorpiões, mesmo diante de todo o conflito do Apocalipse, Deus vai estar protegendo, vai estar guardando. E se os dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. As pessoas vão desejar a morte e não vão encontrar. Mas eu quero que você observe uma outra questão, essa é a menos importante. Olha o tempo que vai ser guardado, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Ou seja, aqueles que se convertem na grande tribulação, Deus vai estar protegendo durante 1260 dias, 3 anos e meio, que seria um período do governo do anticristo absoluto sobre a terra, mas aqueles que se convertem, Deus está dando uma proteção. Deus está dando uma proteção ali, né? 1260 dias de novo, nós vemos outra vez essa numeração. Né? Outra coisa aqui que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, aqui, ó, Apocalipse 18, versículo 4. Eu vi uma voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Isso também é importante pontuar, porque Deus ele vai continuar anunciando: olha, não faça pacto com a igreja contaminada, não faça pacto com o sistema contaminado, não se curve a ele, né? Não se curve a ele. Nós vamos encontrar também outras inferências aqui. Olha só que interessante, Apocalipse 13, 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para agir por 42 meses. 42 meses. Quanto dá 42 meses? 1260 dias ou 3 anos e meio. Não, Daniel, está errado. Essa conta está errada. Não está batendo essa conta. Vamos entender uma coisa? Existem vários calendários, né? Nós vamos ter o calendário romano, né? Esse calendário romano, ele é pautado em 365 dias, que é o calendário solar, né? Existe um outro calendário, que é o calendário judaico, que é um calendário lunar. No calendário judaico, um ano tem 354 dias, né? Você vai encontrar algumas referências disso em 1 Crônicas, capítulo 27. Já o calendário samaritano, ele tem uma lógica, né? Se cada semana tem 7 dias e um mês tem 4 semanas, então o mês tem 28 dias. 28 dias, então, por 12, terá 336 dias o calendário samaritano. Mas qual calendário está certo? Nós entendemos hoje que o calendário solar, calendário gregoriano, é o que reflete melhor a nossa passagem de tempo, não é isso? Aí tem os anos bissextos, a gente fazer ajustes aí, né? A cada 4 anos tem um ano bissexto, nós fazemos alguns ajustes no calendário. Então, é um modelo de contagem de tempo bem adequado. Agora vamos observar uma outra coisa aqui, ó. Gênesis, vamos voltar aqui em Gênesis, capítulo 7. Gênesis, capítulo 7. Olha só que interessante, está falando aqui sobre o dilúvio, né? Lembra que Deus revela suas coisas desde o princípio? Desde o princípio Deus revela o fim. Gênesis capítulo 7, versículo 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites,
e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Então Deus ele está avisando ali a Noé, olha Noé, segura a onda que daqui a 7 dias, Deus avisou com antecedência, né? Deus sempre revela o que ele vai fazer aos seus servos e aos seus profetas. Daqui a 7 dias, Noé, vai começar um dilúvio, durante 40 dias e 40 noites, vai cair um toró na terra, vai cair um toró. E te prepara então, estou te avisando com uma semana antes, 7 dias. Esse 7 é muito presente na Bíblia, a gente vai entender o significado dele também. Então, 7 dias antes, Deus avisou a Noé. Aí o que acontece? No versículo 11, no ano 600 da vida de Noé, né? Então Noé vai aparecer na Bíblia com 500 anos, vai entrar na arca aos 600 anos, por inferência, a arca pode ter levado aproximadamente 100 anos para a sua construção. Então, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, guarda isso, mês segundo, aos 17 dias do mês, no dia 17, mês segundo, dia 17, guardou a data? Mês segundo, começou a chuva, dia 17. Daquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Nós já falamos algo sobre essa questão das janelas do céu com portas de água num vídeo chamado O Espírito das Águas. Nós já falamos a respeito disso. Vale a pena você linkar e assistir para completar essa informação, tá bom? Então, começa a chuva. Então, ou seja, se começou no 17º dia e Deus avisou 7 dias antes, no dia 10, Deus avisou, Noé, te prepara, pega o guarda-chuva, a tempestade vai chegar. Deus está avisando para nós de novo. No nosso tempo, Deus não disse, Jesus não fala para nós, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a volta do Filho do Homem. Numa época que comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até que veio o dilúvio sobre a terra. Porém, Noé sabia, com antecedência. Deus está nos trazendo revelações para dizer e te preparar. Te prepara que vai vir uma tempestade de novo. Vai vir um tempo de angústia que nunca houve, nem tampouco haverá de vir. Te prepara, porque nós estamos vendo um tempo que o amor vai se esfriar, nós estamos vendo um tempo em que a fé está se esfriando, em que as pessoas estão dando ouvidos às fábulas, estão tendo comichão da verdade. Te prepara, porque algo está chegando e você tem que estar preparado para o impacto. Deus revela aos seus servos, se você guardar a palavra dele, nenhum mal te sobrevirá, nenhum mal te sobrevirá. Preste atenção que ele fala isso com muito temor diante de Deus e com muito amor pela sua vida. Eu quero de todo o meu coração, quero o seu bem, a tua luta é minha luta, a tua vitória é minha vitória. Se Deus trouxer uma revelação para a minha vida, que venha trazer edificação para a igreja, eu vou apontar o caminho para você. Eu tenho ciência e responsabilidade. Se eu apontar um caminho errado, você vai por uma vereda errada, eu arco com uma consequência espiritual e você também se prejudica. Então eu estou muito ciente da responsabilidade que recai sobre nós, tá? Então, outra coisa que Deus revelou para Noé, Gênesis capítulo 7, versículo 24. E prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias. Então as águas, choveu 40 dias e 40 noites, só que a terra ficou inundada de água por 50 dias, 150 dias, tá bom? Então começou a chover no mês 2, no dia 17 do mês 2, no dia 10 Deus já avisou, 7 dias antes Deus avisou com antecedência, ele revela aos seus servos tudo o que ele vai fazer, ele revela o fim no começo, né? Alguma coisa tem aqui de ensinamento para a gente, então preste atenção nessa questão, e Deus ele estabelece também, olha, durante 150 dias vai ficar tudo alagado, não é? Vai ficar tudo alagado durante 150 dias, né? E deixou claro aqui, prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então começou no mês 2, dia 17. Aí olha aqui, Gênesis capítulo 8, versículo 2. E cerraram também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva nos céus deteve. Passaram os 40 dias. E as águas iam se escoando continuamente sobre a terra. E no fim de 150 dias minguaram, ou seja, cumprindo aquilo que Deus já disse que ia acontecer. Depois de 150 dias, acabou, né? Minguaram as águas. E o que aconteceu? E a arca repousou no 7º mês. A arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, né? 17, sobre o monte Ararat. Então vamos fazer uma continha? Se começou no mês 2, né, ao dia 17, e a arca repousou depois, durante 150 dias, né, passaram-se um período de 150 dias, e a arca repousou no monte Ararat no mês 7, no dia 17. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
5 meses passaram aqui, né? 150 dias. Quantos dias tem o mês de Deus? 30 dias. 3 vezes 5, 15, vai dar os 150 dias. Então, no calendário de Deus, na conta de Deus, um mês tem 30 dias. Não tem 28, não tem 31. Mas Daniel, por que agora o ano tem 365 dias? Porque por essa conta, se um mês tem 30 dias, um ano tem 360 dias. Já fez a conta? Meio ano, se um ano tem 360 dias, pelo calendário de Deus, com 30 dias, um mês, quanto vale meio ano? 1.260 dias. É a metade exatamente que está lá em Apocalipse. Deus revelou no princípio uma equação que Ele mostrou no fim. Quanto vale 42 semanas? Vai 3 anos e meio. 3 anos e meio, exatamente 1.260 dias. A conta de Deus é perfeita. Deus não erra na conta. Ele fez todas as coisas. Então por que o nosso calendário, Daniel, tem 365 dias? O que está errado? Nós erramos não. Depois do dilúvio sobre a terra, existem conjecturas teológicas que a enxurrada de água foi tão grande que alterou o eixo da Terra. Houve uma alteração no eixo de inclinação da Terra. Hoje a Terra tem um ângulo de inclinação de 23 graus, mas não era assim antes. Não era assim antes. Então, essa alteração do eixo de inclinação da Terra fez com que o nosso tempo fosse expandido, né? Então o ano passou a ter 5 dias a mais. E existem aqueles que não compreendem ou não aceitam a posição teológica, mas os cientistas dizem que sim, a Terra teve uma mudança do seu eixo e os cientistas atribuem isso à era glacial. Então o fato é que aconteceu alguma coisa. Houve uma alteração, mas o original, o Kairos de Deus está medindo 30 dias. O que isso quer dizer? O que isso nos aponta, Daniel? O que está acontecendo? Presta atenção que nós vamos chegar a uma conclusão. Vamos acrescentar mais números nessa nossa sopa matemática, né? Gênesis 15:3, Deus está dizendo ali que a geração, né, o povo de Deus vai ser peregrino em terra alheia por 400 anos. Deus está revelando aos seus servos aquilo que Ele vai fazer no futuro. Ele está trazendo uma revelação. Mesmo anunciando, mesmo Deus trazendo os seus profetas, o povo não se arrependeu. O povo acabou não se arrependendo, né? E o que aconteceu? Vai para o cativeiro egípcio. E durante 400 anos o povo fica no cativeiro. Se Deus falou 400 anos, é 400 anos. Se viesse um libertador aos 300 anos, poxa, esse não é um libertador legítimo, porque Deus falou que 400 anos eles iam ficar lá. Deus é o Senhor do tempo, Ele controla o tempo, né? Agora, se ficou 400 anos cativos no Egito, olha só que interessante essa conta. Quantos dias eles ficaram cativos? 400 anos vezes 360, né? Que o ano de Deus tem 360 dias. Sabe quanto dá essa conta? 144 mil. O mesmo número que Deus estabeleceu na sua onisciência para pregar aos judeus no final dos tempos. É um número de Deus. 4 e 4, 8 com 9. 9 é o número do diabo. Não é o número do diabo, é o número divino. E o diabo ele transformou isso, ele profana esse número. É o número da gestação humana. Na nossa gestação tem 9 meses. Deus fez assim, nós somos ser imagem e semelhança de Deus, e a nossa gestação para formar o ser humano, que é imagem e semelhança de Deus, leva 9 meses. O círculo, que é um símbolo da perfeição, né, ele tem 360 graus, 3 e 6, 9. E mesmo se você fatiar o círculo, ele sempre vai dar 9, 45 graus, 180 graus, ele sempre vai trazer como produto 9. Então é um número de Deus, não é um número do diabo. Eu já falei isso em outro vídeo, agora não estou lembrando exatamente qual foi. Né? Então, nós estamos compreendendo um pouco mais coisas aqui. Vamos agregar mais uma informação? Vamos agregar mais uma informação na nossa sopa matemática de hoje. Números capítulo 14, versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias. Então, segundo o número dos dias que espiaste a terra, 40 dias. Deus está dando mais um sinal aqui. Deus está trazendo mais uma revelação aqui que os sábios vão entender. Né? O ímpio não entende, ele vai ler, não entendo isso. Quem tem o Espírito Santo é a chave que quebra o lacre dos segredos da caixa de Deus, né? Da Bíblia, né? Então, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias. Cada dia representa um ano. Cada dia representa um ano. Vai devagarinho. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento, né? Então, 40 anos, cada dia representa um ano. Se são
40 dias, e cada dia representa um ano, nós sabemos que um dia tem 24 horas, não é isso? Um ano tem 360 dias, que é o ano de Deus, o Kairos de Deus. Quanto representa então uma hora no tempo de Deus? Quanto equivale isso, né? Então, se um dia é 24 horas e equivale a 360 dias, né? Então 12 horas, que é a metade, equivale a metade disso. Então 12 horas, nesse calendário de Deus, vai equivaler a 180 dias. 6 horas a 90 dias. 3 horas a 45 dias. Uma hora vale 15 dias. Uma hora vale 15 dias. Então, quando você lê lá em Apocalipse 8:1, houve silêncio no céu por quase meia hora, não é meia hora. Todas as vezes que fala quase, seria aqui equivalente a meia hora, seria 7 anos e meio. 7 dias e meio, perdão, né? 7 dias e meio. Então, é quase meia hora. Então, é 7 dias, equivale a 7 dias. Por isso, quando Jesus aparece, ele vai ser batizado, a Bíblia diz, Jesus estava lá com quase 30 anos, ele não estava com 30. Quase 30 anos. Tá? A Bíblia, teologicamente, você interpreta isso na metade. Então ele estava com 29,5. Por isso que o ministério público de Jesus durou 3 anos e meio, e não 3 anos. Não foi dos 30 aos 33, foi dos 29,5 aos 33. Tá? É importante pontuar isso. E o calendário gregoriano tem uma diferença histórica de 4 anos. Então a gente tem que subtrair 4 anos para você chegar exatamente ali na data do nascimento de Cristo. Isso vai ser interessante para o nosso estudo também. Então Apocalipse 8:1 diz que houve silêncio no céu cerca de meia hora, durante 7 dias. Por que houve silêncio no céu? O que estava acontecendo que houve silêncio no céu? Porque a Bíblia diz que quando Jesus vier, ele vai vir com todos os seus anjos. Com todos os seus anjos. Todos. Isso significa o quê? Significa que o céu vai estar vazio. Né? Se o céu vai estar vazio, não vai ter anjo lá para fazer as celebrações, as festas, os cânticos. Né? Então todos os anjos vão estar juntamente ali com Jesus na sua volta gloriosa. Né? Vamos um pouco mais adiante. Vamos adiante. Onde está esse texto, Daniel, que você me falou aí? Está em Mateus capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos, anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todos os anjos com ele. Isso significa que o céu vai estar vazio por cerca de meia hora. O que isso nos faz pensar? Que reflexão isso nos dá? Existe uma conjectura, uma posição teológica, eu acho que você já deve ter escutado. Deus ele fez o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º. Então o 7º dia é um dia de descanso, é um dia sagrado, é um dia especial. E isso faz a diferença entre livres e escravos. O escravo não tem descanso, o que é livre tem descanso. Né? Então Jesus ele veio para trazer uma libertação para nós, libertarmos do cativeiro. O número 7 é um número muito expressivo. Então existe uma posição teológica que de Adão até Jesus passaram 4.000 anos. De Jesus até nós passaram-se mais 2.000 anos. Então significa que no alvorecer do 7º milênio, né, Jesus voltaria. Existe uma posição teológica disso, que o Messias viria. Inclusive os judeus esperam isso. Os judeus estão esperando o Messias ainda, né, que talvez vai se apresentar inicialmente para eles como sendo o próprio anticristo. Né? Ele vai vir camuflado, disfarçado ali, e vai se assentar dentro do templo. Hoje o templo já está totalmente preparado para ser reconstruído, já tem o Instituto do Templo, já confeccionaram os itens, já tem sacerdotes sendo treinados, falta apenas definir o local. Tem um pouco de conflito naquela região, né? Está conflitante. Obama ganhou o prêmio Nobel da Paz só pela tentativa de estabelecer paz naquela região. Então o cara que conseguir trazer paz nessa região, puxa, esse vai ser o cara, esse aí é o cara que todo mundo vai querer, todo mundo vai olhar com admiração. Ele trouxe paz uma área de conflito há séculos e favoreceu o povo judeu. Tantos sinais estão acontecendo. Estamos na época das luas de sangue, vai ter mais luas de sangue esse ano. Estamos em época aí da superlua, de eclipse. São sinais dos céus que estão nos dizendo coisas. Lembra que os sinais dos céus pontuaram o nascimento de Jesus. A estrela de Belém sinalizou o nascimento de Cristo. Os céus sinalizam coisas para nós. Então tem muitas coisas aqui que não dá para compilar em pouco tempo. Eu estou deixando algumas sementes para que você possa digerir e pesquisar mais a respeito. Então essa posição diz que o seguinte: Jesus vai voltar nesse alvorecer do 7º milênio. E ele vai vir, o Messias vai vir. Uma outra posição diz que não. Já os judeus messiânicos, que acreditam na vinda de Jesus, reconheceram Jesus como Messias, interpretam que Jesus voltaria no alvorecer do 3º milênio. Por que no 3º milênio? Porque Jesus ressuscitou no 3º dia. Né? Ele foi crucificado na sexta,
passou sexta para sábado, sábado para domingo, domingo é o terceiro dia. No alvorecer, na madrugada do domingo, Jesus ressuscita, ele ficou ressurreto ali, né? Então eles interpretam que no alvorecer do terceiro milênio, Jesus voltaria, de judeus messiânicos. De novo a gente cai no mesmo quadro de tempo, nós estamos novamente na mesma linha cronológica, nós estamos no alvorecer do terceiro milênio, né? O segundo milênio finalizou no ano 2000, a partir do ano 2000 começa então uma contagem para o terceiro milênio. Então tem muita coisa acontecendo, você vê o Papa Francisco já anunciou que talvez ele não fique muito tempo, que ele talvez tenha 2 anos de mandato, talvez ele até conjecture em fazer uma renúncia. O Obama vai concluir o mandato dele em 2017 e vai ter um novo presidente norte-americano, lá daquela nota americana de $1, está escrito novos ordos seclório, nova ordem mundial. Alguma coisa vai acontecer, o 45º presidente norte-americano vai se estabelecer. Quem será o candidato? Será que o 45º vice-presidente poderá ser candidato? O que vai acontecer? Plataformas políticas estão sendo preparadas no mundo todo e Jesus também está voltando, ele volta nesse cenário. Para o judeu, tem uma coisa que é muito importante, que é o jubileu. O jubileu significa regozijo, significa restituição, significa restauração. Isso é o ano do jubileu. Então, a cada 7 anos, né, é estabelecido um ano de descanso. Durante 6 anos a terra descansa, trabalha, no 7º ano descansa. 7 sábados, estou perfazendo um período de 49 anos, né, fechou um ciclo. Aí nós vamos ter o 50º ano, que é o ano do jubileu, é o ano de restauração, né? Então nesse ano do jubileu é tocado o shofar, e aí o que acontece? Inclusive o termo, né, jubileu, uma das significações do jubileu, quer dizer clarineta também, que é tirado do chifre do carneiro, né, para comemorar as festividades. E no ano do jubileu o escravo é solto, é um ano de libertação, Jesus é o nosso libertador, é um ano de regozijo, Jesus traz esse regozijo para nós, é um ano de restauração, Jesus traz restauração para nós, é um ano de descanso, ele nos dá paz, seu jugo é leve, seu jugo é suave. Então o jubileu ele tem uma grande ligação com o plano de Deus, está ligado a esse quadrante do 7, né? Está ligado a esse quadrante do 7 aí. E uma coisa interessante, quando a gente fala de jubileu, né, quando é que vai ser o próximo jubileu? Né? Os jubileus eles sempre foram celebrados, tem datas interessantes aqui que eu quero mostrar para vocês, algumas datas de jubileu, e algumas delas coincidiram com algumas datas históricas. Segundo alguns cálculos, um pesquisador chamado James Husserl, ele utiliza um intervalo de 49 anos a cada 2 jubileus consecutivos, e o primeiro jubileu, segundo essa conta desse pesquisador, foi celebrado em 1445 a.C. O primeiro jubileu, né, foi comemorado nessa época. Depois, o primeiro jubileu em Canaã foi comemorado em 1396. Os jubileus continuaram sendo celebrados, inclusive, segundo alguns historiadores, na própria Babilônia. No 18º jubileu ocorreu no ano 563 a.C. O 30º jubileu, olha que interessante, o 30º jubileu ocorreu no ano 26 depois de Cristo, que coincidiu com o 30º ano de Jesus. Lembra da diferença de calendário? 4 anos? Então o 30º jubileu, olha o sinal, 30º jubileu comemorado pelos judeus coincidiu com o aniversário de 30 anos de Jesus, né? Na mesma data, né? Alguma coisa está nos dando sinal aqui. Deus está dando sinais, revelando aos seus profetas o que ele vai fazer, o que vai acontecer. E o que mais temos aqui que é interessante? Depois teve também o jubileu, a Igreja Católica abraçou a questão do jubileu, mas isso aqui não tem importância aqui para o nosso estudo. E eu quero finalizar com a seguinte reflexão. Quando vai ser o próximo jubileu? Quando é a data do próximo? A gente está vendo que todo o calendário corrobora para algumas coisas estarem acontecendo. Jesus ele olha para Israel, diz que Israel é a figueira. Olha, quando os ramos estiverem tenros, esse que é chegado o verão. Né? Se prepara, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Quanto dura uma geração? 70 anos. 70 anos, né? É o tempo da geração de Deus, são 70 anos. De 14 de maio de 1948, mais 70, 2018. 2018, né? Em 2017 começa o novo governo nos Estados Unidos, o 45º presidente norte-americano. 2018 passou 70 anos desde que Israel foi se tornado nação. Tantos sinais astrológicos acontecendo. Nós estamos vendo muitas coisas ocorrendo ao nosso redor, sinais que Jesus está nos dando. Ele está revelando desde o princípio todas as coisas, né? O próximo jubileu vai ser comemorado no calendário judaico no ano 5782, que
corresponde ao nosso ano, né, o calendário que nós em vigência, calendário gregoriano, ano 2021 do nosso calendário. Interessante. 2018 bateria aqueles 70 anos. 18, 19, 20, 21, passaram-se 3 anos. Né? Então 2021 comemora um jubileu. Passaram-se 3 anos. O que vai acontecer nesse período? O que está ocorrendo nesse período? Será que Deus está nos dando um sinal que no próximo jubileu existe uma possibilidade de que Ele volte? Será que no próximo jubileu é o momento de restauração para sua noiva? Será o momento do arrebatamento? Né? Eu não sei, eu não estou afirmando isso, mas eu estou olhando os sinais. Sabe quando você vê nuvens negras no céu? Vai chover. Você vê um céu claro de manhã? Hoje vai fazer sol. Então são essas inferências que eu quero trazer para você. Alguma coisa me diz as Escrituras, algo está acontecendo. Assim como Deus mostrou para Noé, te prepara, daqui 7 dias vai desabar um toró. É como se Deus estivesse falando para nós, te prepara, eu estou chegando, eu estou muito perto. Te prepara porque está vindo uma grande tempestade, mas eu não quero que os meus servos, eu não quero que os sábios, eu não quero que o meu povo sobrevenha nenhum mal. Nós já lemos anteriormente. Por isso eu estou revelando através dos meus profetas os sinais que vão vir. Então fica atento, alguma coisa está para acontecer. No meu íntimo, eu acho que existe uma correlação com o jubileu. O jubileu é uma marca que Deus estabeleceu ao seu povo, é uma festividade que Deus estabeleceu ao seu povo, é um mandamento, vai estar em Deuteronômio, vai estar explicitado isso na palavra, e nós temos que ficar atento a esses sinais. Então eu quero deixar essa reflexão para você. Jesus está voltando. E nesse mesmo cenário que Jesus está voltando, está sendo montado a palco e a plataforma para a vinda do anticristo. O cenário está montado, os protagonistas já estão chegando, as luzes estão posicionadas, está tudo pronto. E a pergunta que eu deixo para você, e aí? Você vai ficar para esse show ou vai picar a mula junto com a gente? Que Deus te abençoe e te guarde.